Bom, você pode ser impecável, né, tecnicamente falando, como a gente conhece muitos profissionais hoje na área comercial, mas o que nós identificamos muito nesse meio, né, através dessas pessoas que a gente conhece, pessoas altamente qualificadas, faltando um detalhe dentro de toda essa jornada. E é hoje o que nós vamos falar dentro desse podcast. O que falta? Qual é o pulo do gato para que esses profissionais tão bons tecnicamente alcance o êxito, né, profissional e a realização financeira dentro das suas clínicas? Muito bom. Antes disso, para vocês nos conhecerem melhor aqui, nós que estamos como host, também a nossa convidada de hoje, vou ler aqui o currículo de quem está nesta mesa hoje. Então, começando, meu nome é Priscila Faria, sou especialista em gestão de pessoas, processos e liderança e guio médicos, dentistas, doutores que estão buscando aí ir para esse próximo nível, estruturar um time e poder trazer, além dessa técnica, mais resultado para a sua clínica. Temos aqui ao meu lado meu marido e sócio, que está como host hoje aqui também, mentor de vendas para clínicas, membro da Mentor League Society com o clube Dr. AAA e hoje como um dos hosts do nosso podcast, com mais de 15 anos vivendo vendas como estilo de vida e skin in the game. Já gerenciou clínicas, ultrapassou 200 milhões de faturamento e contando, e hoje se dedica a ajudar doutores a estruturarem algo que a faculdade nunca ensinou, como transformar conhecimento e resultado dentro da clínica. Juntos conduzimos a Dr. AAA, uma mentoria para clínicas, para organizarem não só o crescimento, mas a forma que esse crescimento acontece, com muito mais previsibilidade, estrutura e qualidade de vida. Nossa convidada de hoje, aqui já iremos mostrar para vocês. Hoje a gente está com uma profissional que já tinha uma carreira muito consolidada tecnicamente, excelente, e que decidiu evoluir aí para um próximo nível. Mais de 21 anos de formação em odontologia, 10 anos dedicados exclusivamente à harmonização facial, formação internacional com a NWU, isso mesmo, e criadora... New York University. Muito bom. E criadora do método NC. Estou hoje aqui com a doutora Nádia Caixeta. Seja muito bem-vinda. Seja Obrigada, bem-vinda, gente. Doc. Poxa, obrigada. Seja bem-vinda. É um prazer muito grande para mim. Eu digo para vocês nos bastidores, eu quero dizer que pessoalmente vocês dois são referências para mim, para o meu esposo. Então a gente vem acompanhando o crescimento e o sucesso de vocês e é realmente para mim um guia, uma bússola. Eu admiro muito vocês e eu tenho a maior satisfação de estar aqui hoje com vocês. Muito bom. E o interessante é que a da doutora Nádia não é só um currículo, mas a pessoa que vivenciou na prática esse crescimento. E é isso que ela vai trazer pra gente aqui hoje. Como que ela saiu aí de locatária da sala, né? A dona da clínica com uma super estrutura, alavancando a sua carreira. Então, a gente quer hoje que esse bate-papo leve muito valor, né, para os ouvintes aqui. E que eles já saiam com grandes insights no dia de hoje. Show, muito bom, Doc. Vamos começar contando um pouquinho da tua história, né? Vamos. Vamos voltar ali um pouquinho o início da tua jornada. A gente já trouxe um pouco da sua carreira, de toda a tua trajetória como profissional. Antes da mentoria, como que era para você? Como que era a vida de consultório? Como que era a vida de clínica? Traz para nós essa jornada até o momento da gente se conhecer. Olha, já de cara uma palavra, era sofrido. Porque a gente sai da faculdade com um modelo de trabalho que não é nada estratégico, que você abre o teu consultório ou faz parceria com outros profissionais, e aí você espera os pacientes chegarem até você, ou espera que você vai receber indicações de outros profissionais. E aí a gente entra numa forma de trabalho que é muito fácil, muito intuitiva de você tornar-se mais passivo dentro do seu negócio. E essa visão da odontologia, do profissional da área da saúde, em ter o seu negócio, em ser um negócio, é uma coisa que tem que ser mais próxima. A gente tem que aproximar mais essa mentalidade e o mais rápido possível, porque o processo, ele é sofrido.
Se a gente não buscar novas mentalidades, novos métodos, novas metodologias, o processo ele se torna sofrido, assim como para mim foi sofrido. Então, estou fazendo esse ano 21 anos de formada, 2 anos, os 2 últimos anos, é que as coisas começaram a se tornar um pouco mais leves. Eu falo que os últimos 2 anos é como se eu tivesse cobrado os outros 18. Parece que desses últimos 2 anos eu cobrei todo o investimento dos meus pais, toda a minha dedicação, sabe? Sendo a primeira aluna da sala, nada para mim era feito de maneira medíocre, mas sempre querendo avançar. E eu posso dizer com certeza absoluta que os últimos 2 anos eu cobrei tudo isso, a dedicação, todo o investimento dos meus pais. E eu queria muito que isso acontecesse. Só que aí eu fui tentando encontrar comos. Na pandemia, eu comecei a estudar cursos online e aí foi até a gente chegar no passo mais importante que eu acredito que foi me tornar uma mentorada individual de fato. Show, legal. Eu lembro que quando a gente conectou, né, ali naquelas primeiras... nas primeiras conversas, né, nós tivemos, a gente fala sempre antes do fechamento, há um namoro, né, entre os prospectos e o mentor, né. E uma coisa que nós temos aqui como característica, né, e o que a gente muito avalia é como essa pessoa se posiciona na rede social. Então, quando a gente abordou, nós... Se ouve muito assim, quando algumas empresas abordam e falam, você tá com um ruído no seu posicionamento. Quem nunca ouviu essa, né? Ai, tem um ruído, deixa eu te explicar o Pode que tem. melhorar. Quando a gente bate o olho, né, nós não estamos preocupados com esse ruído. Não, tem um posicionamento legal, tem entrega, tem resultado. Então, assim, né, quando a gente se conectou, teve algumas conversas, Danilo, mas tem possibilidade, o meu cenário é esse hoje, Doc, você já tem bagagem. Nós estamos falando de 21 anos, né? Então, naquele momento, eram 19 anos de carreira. Você tinha resultado, tinha entrega. Então, ou seja, a parte técnica, ela estava muito bem consolidada. Ou seja, não faltava. E dentro dessa virada de chave, Doc, quando você entendeu assim, eu sou boa tecnicamente... Aonde foi a virada, esse como, né? Você começou a buscar como, de o que você identificou que faltava, o que precisava para de fato você virar. Sou boa tecnicamente, mas agora eu quero ir para um novo patamar, alavancagem financeira, ter minha clínica própria e continuar crescendo. Faltava multiplicar vendas. Porque as vendas, elas literalmente curam, né? Então, o que precisava era multiplicar vendas. Como eu cresci com o meu pai, que era comerciante. Então, eu falo que meu primeiro mentor foi meu pai. Ele tinha muito essa pegada de vendedor. Todo mundo comprava na mão dele. Ele vendia qualquer produto, as pessoas compravam na mão dele. Já vivenciava muito isso, já tinha bons fechamentos, mas não imaginava que focar em estudar vendas de fato e trazer a personalização financeira de métodos de pagamentos que antes eu não tinha na clínica, e isso fez a escala do meu negócio acontecer. Então, quando trouxe essas possibilidades, esses novos métodos de pagamento e de fechamento, porque estudar a quebra de objeções e a condução, né, vamos dizer assim, a condução neuronal PNL ali do paciente, foi o que fez alavancar aí. Então, esses últimos 2 anos foi que realmente eu cobrei. Dos 20, esses 2 últimos anos foi quando eu cobrei todo o investimento e estudo que eu tive. Legal. Focar em vendas. Eu ia te fazer essa provocação, exatamente. Você imaginava o quanto tinha de potencial financeiro, o quanto tinha de dinheiro parado antes antes de entender sobre venda, sobre processo, quanto tinha de recurso ali? Imagina, a primeira coisa que o profissional da área da saúde que já, como você diz, tem entrega, ele já sabe do trabalho dele, poxa, já estuda, já aplica, e é porque assim, tá dando certo. Você tem técnica, você sabe vender, tá dando certo. Mas eu não imaginava que tinha tanto dinheiro na mesa ali e que precisava ser explorado da maneira que era explorado para que as vendas começassem a multiplicar.
É uma coisa que nós enxergamos muito, né? O profissional, quanto mais conhecimento tem, ele leva esse conhecimento, ele transmite essa confiança para o paciente ali. Só que no momento da condução, às vezes ele fica muito no técnico e acaba esquecendo que o objetivo principal dele é a venda, né? Ou seja, falta ele conduzir, e uma coisa que a gente ouve muito é assim, que vender é antiético. Você acredita que vender hoje é antiético, Doc? Acha, claro que não. Vender é o melhor benefício que você pode fazer por uma pessoa. Na verdade, isso vem muito, Danilo, esse bloqueio, e Priscila, de um juramento que a gente faz. Eu falo que é um juramento que ele é pesado. Eu fui juramentista na minha solenidade lá de formatura. E aquele juramento, ele te faz assim, ele é necessário, ele é, mas ele te faz jurar que você vai servir o paciente, que você vai estar ali do lado do paciente, conduzindo. É quase que um dom, é quase que uma coisa assim, mística. Um sacerdócio. Um sacerdócio, um sacerdócio mesmo, essa é a palavra. Então, a gente fica muito tolhido a isso. E vem muito dos modelos dos nossos mestres na faculdade. Os nossos mestres estão ali, muitas vezes não sabem nem porquê. Nem porquê. Então, a gente acaba se envolvendo nesse ambiente. Talvez o professor tá ali, poxa, bacana, sou muito grata a todos os professores. Mas quando eu me recordo, falei, poxa, aquilo que ele falou ficou carimbado em mim e não era isso. Se eu tivesse tomado um caminho diferente, eu teria esses resultados um pouco mais rápido. Mas a palavra de vender, essa frase de vender é antiético, vem por conta, eu acredito muito, desse juramento que a gente faz. E ele oprime muitos profissionais. A gente que está ali, vocês estão numa pegada mais empresária, vocês estão totalmente dentro ali, mas a gente que sente na pele o que significa essa palavra antiético aí em vendas, vem muito por conta disso. Tem profissional que ao vender sofre, ele se encolhe, ele treme na cadeira porque não foi treinado para isso. E isso faz, o único bloqueio que eu vejo ele está deixando de ajudar o paciente com todo o conhecimento e com toda a técnica que ele tem para ajudar, para transformar a vida da pessoa, do paciente dele. Então, essa parte aí, vender não é antiético. Hoje eu vejo que vender é o maior serviço que você pode fazer pelo seu paciente. Ele vem atrás disso. Exato, né? A gente escuta a palavra é o sacerdócio mesmo, né? Danilo, mas eu tive um professor muito tradicional, muitos professores tradicionais na faculdade, só que o que precisa ser avaliado é a realidade daquele professor. O meio, o contexto que ele está inserido. Hoje, o profissional que ele não tem vendas, quem tem uma clínica, se você não tem vendas na sua clínica, como que você... Eu costumo dizer que boleto não se paga com amor, né? Não. Então, uma clínica gira em torno, sim, de vendas. E o processo da venda nada mais é do que você ajudar o paciente a tomar uma decisão que é benéfica para ele mesmo. Quantos pacientes, quantos casos você não pegou ao longo da sua jornada que você falou para a paciente que te trouxe? Nossa, doutor, você transformou a minha vida. Você me devolveu a autoestima. Eu te acompanho nas redes. De vez em quando rola um comentário ou um direct, né? A gente não manda no comentário, mas não... Nossa, doutora, você vai precisar dar um CPF novo para a pessoa. Ó, eu mesmo acho que nós vamos viajar, vai ter que trocar o passaporte, porque o cabelo, eu fiz a harmonização também. Ó, a doutora tem um olho apurado. A gente postou, ela foi lá e comentou. Fez a harmonização. Eu falei, então assim, é o olho clínico, né? Sim. E aí, Doc, dentro de tudo isso, falando um pouco da tua virada, né? E nós nos conhecemos há 2 anos, né? Então, muito feliz pelo seu crescimento, pela sua evolução. Hoje pela manhã eu gravei até um stories e assim, eu admiro a sua dedicação. Você é uma pessoa que você vai dar certo. Sabe por quê? Porque você... Já deu, né? Não, Ainda mais ainda. eu digo aonde você continuar a pôr na mão. Então, é aquele quesito de você continuar semeando a boa semente. A palavra de Deus fala que a gente não sabe qual semente que vai brotar. Mas é importante você continuar semeando, né? E você
o seu nível de dedicação, a sua profundidade. Eu falo que da nossa metodologia, né, sempre quando rola uma dúvida no grupo, você tem uma propriedade muito grande, mas porque você pegou isso como estilo de vida. O teu sucesso, toda a tua bagagem de 21 anos, ela reflete isso por conta da sua dedicação. E agora como mentora também, né? Mentora, empresária, dona de clínica, um avanço gigantesco num período de 2 anos, né? Um crescimento bem exponencial. O que você considera que foi a tua virada de chave? Querer o próximo nível, não contentar de maneira nenhuma com aquilo que eu alcançava. Então, eu alcançava, eu queria mais porque eu tenho essa consciência de que eu tenho profundidade na minha dedicação. Eu tenho muita facilidade com a disciplina, tanto para treinos quanto para dieta. Eu gosto de disciplina, eu gosto muito de funcionar sobre disciplina. Então, a virada de chave foi sempre persistir em querer algo a mais. Mas mudou muito quando eu fechei a mentoria, que aí eu comecei a ser liderada ali semanalmente. Danilo, aqueles acompanhamentos ali semanais, aquilo ali foi, assim, um tesouro. Foi muito bom porque a gente levantava os dados e conseguia colocar em prática aquele acompanhamento de perto ali. Foi assim, foi literalmente isso a virada de chave. Hoje eu tenho plena consciência que enquanto vida Deus me der, eu terei um mentor. Espero estar com vocês aí, ó, para sempre mesmo, mas eu quero sempre ser liderada, tá, com essa mentalidade aí de alguém e poder ser uma mentora também melhor, porque hoje eu vejo tantas profissionais que antes estavam tão perdidas e ver o meu trabalho fortificando e florescendo na vida delas e gerando ROI na vida delas, isso para mim é algo extraordinário. Então essa virada aí é ter um mentor, gente. Hoje, todo mundo está sedento pelo amor de Deus, eu preciso de uma pessoa que vai me ensinar isso. Qualquer coisa que você vai fazer, a primeira coisa que a gente tem no pensamento é, alguém pode me ajudar nisso aqui. Quem que é? Quem vai tirar? Quem vai aliviar esse sofrimento meu? Então, quando a gente quer dar essa virada de chave, a pergunta não é como, né? Mas é quem. Não é como, mas é quem que vai me ajudar a ter o conhecimento que está faltando para eu poder vir para o próximo nível. Eu acredito que a virada de chave vem muito disso. Muito bom. Doc, e qual que é a sua visão no processo de condução, né? Hoje você tem a clínica, então você tem os seus pacientes. No quesito de condução, ou seja, o paciente sentou, ele confia em você. Só que até ele sair do ponto de confiança e fazer o Pix, eu falo que gratidão de adulto é Pix, né? Boa. Pix da conta. Concordo. Então, até ele sair desse estágio assim, eu quero muito, já validei a doutora, é a profissional que eu quero que me transforme. O que você considera desse processo de condução, de processo, de clareza, até levar o paciente de fato ao fechamento? O que você enxerga que é crucial para que esse paciente saia do desejo para compra? É uma tríade. Essa força, ela é uma força tripoidal. A primeira força é você se posicionar. Mas é tão clichê essa frase, né? Eu não gosto muito dessa frase, se posicionar. As pessoas pensam que se posicionar, que eu acho que é a primeira força, são 3, né? Eu acredito que é a primeira força. As pessoas profissionais da área da saúde, ele acredita que se posicionar é botar uma roupa, um blazer e estar lá fazendo um ensaio fotográfico. É importante, é bacana, você tem 3 segundos visuais para ser julgado. Isso é neurológico, não é maldade, não é preconceito. Mas essa primeira força do posicionamento, eu percebi que posicionar não é ficar em cima do muro. Então, em cima do muro, como se diz, em cima do muro não há bênção. Você tem que se posicionar. Ou você está a favor disso, ou você está a favor disso. E aí, naquilo que você agarrar, cair em cima disso e defender essa posição. Então, se eu defendo que eu não quero fazer lifting cirúrgico, toda a minha fala, eu estou ali o tempo todo inculcando as pessoas no meu Instagram para não fazerem procedimento cirúrgico.
Então, isso já tá na cabeça delas, já fica na cabeça de quem me acompanha, de que eu não quero fazer lifting cirúrgico. A doutora Nádia não faz lifting cirúrgico. Ela não usa fio de sustentação. E, Danilo, é impressionante esse movimento, eu até arrepio. Quando você tocou muito no assunto de quando o paciente está ali na minha frente, Danilo, ele chega lá e ele se conduz na consulta. Doutor, eu vi que você falou isso. Então, doutor, é isso, né? Eu vi, doutora, que você falou que não usa fios porque tira o formato do rosto. Ele fala do que eu falei. Eu tenho menos trabalho. Já vem educado, né? Já vem educado. Então, quando você consolida, tá, peraí, eu não vou fazer botox assim, eu vou fazer assim. Então, eu só vou falar disso. E o profissional da saúde, ele tem muito de, meu Deus, as coisas estão dando errado pra mim, o que quem tá dando certo está fazendo? Aí ele começa a querer copiar, a modelar, só que ele fica perdido, ele não sabe o que ele defende. E quanto mais complexidade de coisas você joga nas redes sociais, mais você deixa a sua audiência perdida. Dessas forças, a primeira é esse posicionamento, que não vem de estilo, nem de stylist, não vem de stylist, não vem nada disso, mas de defender a sua ideia, falar sobre a sua ideia. Acorda falando a sua ideia, na hora do almoço, mantenha a sua ideia, de noite você está respirando a sua ideia. Você precisa falar do seu negócio, precisa falar do seu produto. A segunda força é quando o paciente chega ali que está na sua frente, é você ter esse processo de condução. E o paciente, ele vai acreditar e ele vai ver o quanto ele precisa daquilo ali. Vendo criar esse desejo. Então, quando, na forma que eu conduzo esse paciente que já está educado, raramente eu tenho pessoas que vêm de primeira. Tem também, né? Mora fora, entrou a harmonização facial, tá, quero ir aí. Mas 90% são das pessoas que já estão consumindo, se alimentando ali do meu conteúdo. Então, fica muito mais fácil para mim. Fica bem mais fácil. E aí, quando ele chega, eu preciso com que ele acredite que ele precisa do meu produto, do meu serviço. A primeira coisa é, Danilo, não pode estar desalinhado. Se ele vê uma coisa na rede social e ele chega lá e é outra coisa, acabou. Não tem Cristo que faça esse paciente acreditar em você. E eu ouço demais, graças a Deus, eu tenho muita gratidão a Deus de trazer sempre a verdade. Não tem como, Priscila e Danilo, você pregar uma coisa na rede social, o paciente chegou ali, cara a cara, ele vai ver na hora se é de verdade ou não. Então, ele fala a primeira coisa, nossa, poxa, doutor, é realmente aquilo que você está falando, realmente, eu queria ver, eu já tive uma mentorada que ela sabia demais, pra caramba. Palavras dela, eu já tive uma mentorada que pagou minha mentoria e foi lá para observar, porque ela achava que era filtro e que era manipulado o resultado que eu postava. Olha só. E ela foi porque ela quero ver se realmente é. E daí ela viu, comprovou, realmente é de verdade, o resultado é de verdade. Então, essa transparência, essa reta, ela não pode fazer curva. Tem que ter essa sintonia e tem que estar linear, não pode fazer curva. O paciente já está acreditando naquilo ali, e aí a gente gera um desejo ali, um pitchzinho ali tem um pitch ali no final, né, da consulta, da condução, onde eu elucido bastante as dores do paciente que ele vem me contando. É escutar. Fazer o paciente evoluir até o fechamento é ouvir o paciente. Ouvindo o paciente, ele vai te dizer aquilo que ele quer, ele vai te dizer aquela dor, o quanto aquela dor impacta, machuca ele no CPF dele. Quanto mais você pegar ali no CPF do seu paciente e ver... Poxa, tem gente que não se olha no espelho. Tem uma paciente palestrante que as pessoas filmavam, como aqui assim, por exemplo, as pessoas filmando ela, quando ela olhava, ela tinha horror àquilo ali. Então, quando você conduz a melhoria que você pode, o fechamento se torna mais fácil. É claro que isso leva à prática, não é da noite para o dia. Então, é muito estudo e você vai percebendo. Ouvir o paciente. E a terceira força que eu acredito, que é o processo da venda em si, na concretização. Tá, eu quero pagar. Poxa, mas espera aí. Como que eu posso pagar? Antes, eu tinha um processo de venda muito engessado. É 10 de tanto. 10 de tanto, poxa, cartão, poxa, mas meu cartão não tem limite. Aí entrou a mentoria, que foi assim, uau,
Foi muito disruptivo e trouxe uma cartela de possibilidades. Porque a gente precisa personalizar. O rosto, você não personaliza seu trabalho? E por que não o financeiro não pode ser personalizado? Então, a flexibilização não tem nada a ver em fazer mais barato, não tem nada a ver. É trazer métodos de pagamento para aquele momento financeiro daquela pessoa. Poxa, o valor, sei lá, fica tanto, 40 mil, vamos supor. Tá, quanto é que pode ir? Aí é onde concretiza muito e multiplica a venda. Tá, desse valor X de Pix você pode dar? Sei lá, eu posso dar 8 de Pix. Ou, tá, e o seu cartão? Ah, eu tenho tanto de limite, então a gente pega o cartão também. E aí a gente complementa. Hoje eu trouxe até para a clínica também o pagamento por recorrência. Legal. Bem bacana, eu não sei se vocês estão trabalhando, mas o pagamento por recorrência em cartão de crédito tem feito sucesso. E aí não tem como não fechar, gente. Não tem como o profissional não alavancar. Então posicionou, trouxe aquilo ali, falou do seu negócio, fez o processo ali da venda em si e o processo de pagamento também. Bom, ô Doc, uma curiosidade, quantos por cento das suas vendas hoje são dentro do protocolo que você tem NC? Quantas? Do programa, isso. 100%. 100%. 100%. 100% método. Doc, Não, uma curiosidade. Não vende Botox? Só um botox Doutora, aqui, ó. só vem fazer um Botox, não faz só um Botox, não? E Não. Só Porque Botox, essa não. Tá toda desculhambada, não vai... Só um Botox pra resolver? Não faz? gente. Não dá? Não faz. Não faz. Não vai fechar essa conta. vai fechar. Não fecha. Ô Doc, e nós vemos muitos, assim, com dificuldade nessa venda de programas. E é algo aí que você tá indo super bem. Como que você conduz esse paciente, até mesmo na questão de resultado e financeiro, para ele falar assim, vou entrar para o que o método NC, vou ter aqui uma jornada, né, de beleza junto com a doutora Nádia. Como que é isso? Por que faz sentido? Não, Por que não ele vai faz comprar só... um botox, Isso, né? exato. É curioso porque aqui a nossa audiência vai assistir, então assim... Exato. Mas por que não um Botox sem um método? Um método onde você entrega um resultado completo. Exato. É porque eu coloquei isso na cabeça das pessoas. Eu não tirar da minha boca o meu posicionamento. Então as pessoas já chegam lá no WhatsApp. Olá, eu quero realizar o método NC. Tem alguém que chega e quer fazer Botox, aqueles 5% ali, ainda tem. Mas defender o meu negócio, defender o meu método e não estar mais em cima do muro e dia e noite falando sobre o meu método, e isso faz com que as pessoas estejam decididas que é isso que elas precisam. Então, elas já me procuram dizendo, eu quero algo a mais, eu quero um resultado mais real, eu não quero ficar só no Botox. Então, as pessoas que já fizeram só Botox, que já fizeram só preenchimento, que já fizeram procedimento unicista e que falta resultado concreto, elas já procuram pelo método NC. Perfeito. E aí, ali no momento da consulta, você faz o diagnóstico e prescreve todo ali o programa que é melhor dentro da necessidade dela. Como que funciona? Porque aí é bem personalizado também, né? Eu acho que eu vou ter que explicar um pouquinho do meu processo de consulta aqui. Eu acho que... Já vai a segunda parte aqui. Já vai sair... Segundo episódio. Segundo episódio. Eu vou entrar aqui no processo da consulta. Eu até coloquei no grupo lá um pouquinho do processo da consulta. Mas quando o paciente chega pra mim, eu nunca coloco defeito no paciente. Nunca, nunca, nunca. Quando o paciente chega pra mim, eu converso sobre tudo com o paciente. Eu coloquei isso lá no nosso grupo. Eu converso sobre a família dele. Primeiro a gente já faz um levantamento, porque eu não quero atender uma pessoa, eu não quero ser, sabe, uma fábrica de rostos. Oi, entra, bom dia, tudo bem? O seu é tanto, senta aqui e faz. Entra outro, próximo. Não tem nada a ver com isso. Então, é personalizado desde o levantamento do paciente, onde esse paciente mora, com o que trabalha, como ele se vê, o que ele está buscando com o método NC, quanto isso impacta na vida dele, no CPF dele, as dores que ele sente. Então, quando ele chega, eu já falo daquilo que ele fala. A minha equipe já fala daquilo que ele fala. Então, o paciente ele é surpreendido com uma manada de gente, uma equipe inteira que sabe da vida dele.
que sabe o quanto aquilo é importante para ele, e esse levantamento é muito importante. Daí quando entra sentada aqui frente a frente comigo na consulta, então é um momento agradável, não tem nada de como posso te ajudar. Não tem nada disso. E é interessante que até pelo contrário, você tem todo esse cuidado, a pessoa se sente até mais assim, conectada e cuidada por você, né? Exatamente. Mas confiante de que, não, aqui com a doutora Nádia eu vou ter um resultado diferente. Proporcionar esse ambiente seguro. Eu tenho bastante cuidado, as pacientes chegam e eu tenho bastante cuidado quando eu ouço. Muita responsabilidade, que sabe que ali é um ambiente seguro, que sabe que ali tem técnica, que tem estudo profundo, que o resultado não vai ser raso. Eu me sinto extremamente responsável de estar tocando nessas pessoas. E o andar da consulta, ele vai culminando em muito respeito, em muita escuta, porque o método NC surgiu porque eu escutei as pessoas. Porque eu escutei. Então, eu escutava, anotava. Que você tá fazendo aqui, ó. Danilo, o paciente eu tava fazendo consulta, ele falava... E tudo que eu anoto vira um vídeo. Então, eu estou falando a língua do paciente. Então, ele tá falando, eu tô anotando. Todos os pitches ali, e com muito respeito ao paciente, com muito respeito. Aí vem muito do juramento, da ética. Eu acho que isso é um ponto muito, muito positivo, de ter esse respeito, nunca colocar defeito no seu paciente. Nossa, fulano, você tá caído mesmo, hein? Tá Porque todo tem, tá? Tem, já ouvi. Porque tem. Então, aquele respeito e a queixa que ele me traz, eu escuto profundamente, e eu não vou falar do que eu vou fazer nele. Eu vou falar do que eu já fiz nas outras pessoas com as mesmas queixas dele. Então, se ele me fala que perdeu 20 quilos, eu vou mostrar uma pessoa que eu fiz que perdeu 20 quilos. Se ela acabou de se divorciar e precisa dar um up, quer dar um restart, quer ir para a próxima fase, eu mostro uma pessoa que passou pelo mesmo processo que ela. Se a pessoa teve um filho agora, então eu mostro o método NC numa pessoa que acabou de ter um filho. E isso acaba comprovando e embasando que o que ela está buscando, ela acabou de se associar ali. Poxa, olha essa paciente, nossa, igual eu. Então tem como ficar bom pra caramba isso daqui. E aí no final eu pergunto, fulana, isso aqui tá fazendo sentido pra você? E no final eu mostro 3 pacientes, 3 casos de antes e depois, que associam aquela demanda que ela tem hoje. E a partir disso, o processo da consulta entra. Eu só falo assim, ó, vou te mostrar uma última paciente, uma última foto. Daí eu jogo o rosto dela na TV. Legal. Exatamente. Aí ela é uma personalização, né? É muito personalizado. Eu vejo que isso é uma dificuldade mesmo de alguns profissionais. Ele tem algumas pessoas como modelo, né, como referência, mas ele não tem uma autoria, né? Igual a doutora falou assim, você escolheu que você não ia trabalhar com fios, pronto, acabou. É um posicionamento, ou seja, uma comunicação clara. Segundo, personalização, né? Não é mais um paciente. Esse paciente, ele tem que ser tratado de maneira como se aquele momento que ele está ali, e de fato é um momento único, é o momento dele. O resultado que ele vai ter, independente de qualquer outro, né? Quando eu fui fazer o procedimento, eu tinha essa percepção assim, nossa, mas será que eu vou ficar igual fulano de tal? Eu falei, não. Qual é? Deixa eu te escutar. Profissional, nós fizemos com a equipe do Dr. Igor, que é uma referência, né? Minha base. Então, assim... Técnica, base é Igor. Transformando faces. Fantástico. E aí, foi justamente o que o corpo trouxe, né? Qual que é o seu objetivo? Se você chegasse com a imagem do fulano de tal, amigo, o fulano de tal tem os traços e a característica dele. Então, foi personalizado. Terceiro, um ponto muito forte, né? Quando você apresenta o resultado, são as provas sociais, né? No processo de condução da venda. Você tem comunicação clara, ou seja, eu sou autoridade nisso. Você tem uma personalização que é muito importante. Eu vejo alguns profissionais caindo nisso de não deixar, por exemplo, em cima de uma tecnologia, transferir a autoridade dele para uma tecnologia. Esse é um erro muito grande. E as provas sociais é o que chancela.
E dentro desse conceito, Doc, o que mudou? Vamos falar um pouco de previsibilidade. Vamos. O que mudou para você quando você entendeu que você como profissional sabe muito bem que um Botox não resolve a vida do paciente. Mas vamos falar financeiramente. O que muda de uma venda de um procedimento isolado para um programa, para a venda do método NC? O que muda na clínica financeiramente falando? Ao invés de vender procedimentos isolados, vender programas de acompanhamento. A margem. A margem absurda que eu consegui alcançar com o método, porque hoje, basicamente, eu tenho um custo para realizar um método NC. Ele basicamente não oscila. E com o método, a margem cresce muito. Por quê? Porque é um conceito. Você não está atrelado, não tem isso, ó. Eu preciso de X investimento para fazer um Botox. E é matemático. Porque um frasco de Botox não é barato. E daí o profissional faz um Botox, ele compra o frasco a 1.200. Tem gente que dilui e faz um Botox até a R$800. Qual que é a margem? Se você se posiciona, se você cativa, se você educa, nutre o seu público e você faz aquela decisão ali, a margem é infinita. Você fez lá no Dr. Igor, no Transformando Faces. O Igor chega a cobrar 160 mil. 21 mil de taxa de reserva. Ó a margem. Então, o profissional, ele não tem noção disso. O profissional da área da saúde, o harmonizador facial, ele não tem noção de quanta margem ele pode ter no negócio. Então, o que muda na venda de um Botox para a venda do meu método e parar de falar em tudo, número de seringas, em conceitos tecnológicos, em conceitos científicos, o paciente quer saber nada disso. Ele quer saber do resultado e da entrega. Então, o que muda é a margem. A margem, É a legal. margem. E falando em fluxo de caixa, Doc, quando você sai de um Botox de R$2.000 de venda para um programa de 30, 40, 50, 160 mil reais, essa previsibilidade, você olha para o seu caixa, como que você enxerga a saúde financeira da clínica? Um respiro. Porque além da margem, ela pode ser... inimaginável, porque através disso vem a mentoria, né? Que hoje eu sou mentora, eu quero ensinar, eu estou ensinando a minha metodologia, ajudando outros profissionais a se posicionarem, a criarem os seus próprios métodos, a terem margem, a terem maior alcance, impactar mais vidas, mas também a qualidade de vida. Então, quando você olha, levanta aquele paciente que vai estar junto com você ali, e você vê o potencial que ele tem financeiro, você vê, essa semana eu tenho possibilidade de levantar X reais nessa semana. E através do PDCA é que a gente consegue fazer essa previsibilidade. Então, é um respiro, a gente sabe de onde levantar dinheiro, a gente sabe o que fazer, a gente sabe qual é o método que a gente tem que fazer para levantar o dinheiro e trazer saúde para o financeiro, o setor financeiro da clínica. É um respiro. Muito bom, muito bom. Vamos, a Doc tocou num ponto interessante. Agenda, Doc. Hoje nós escutamos muito assim, né? Ah, mas para eu ter um faturamento expressivo, para eu faturar 200, 300, 400, meio milhão, eu preciso ter a agenda abarrotada. Fazer 100, 150, 180. Esses dias eu conversei com uma doutora que está fazendo 180 atendimentos, faturando 70 mil reais. Nossa. Consulta a 350 reais. Nossa. O que você acredita, Doc? Hoje o profissional, ele precisa de fato de uma agenda atender 100, 150 pacientes? Essa é uma verdade? Essa é a primeira pergunta. Segundo ponto. Inclusive, assim, essa agenda, tanto para quem tá com uma agenda mais vazia, né? Então, assim, não, eu preciso lotar. Ou para quem também tá já com a agenda muito lotada, falando, não, eu preciso continuar com essa agenda lotada, né? Isso, você hoje que vive esse cenário, vamos deixar como um conselho, né, pros nossos ouvintes aqui. Você prefere uma agenda cheia, ticket baixo, ou você prefere uma agenda estratégica, com nível ok de pacientes, que te permita você ter liberdade de tempo, tirar um tempo com a família, tirar um final de semana, mas saber que esses pacientes que estão ali, eles não estão
com um ticket médio baixo, comprando apenas procedimentos isolados. E sim, eles estão com foco no programa de acompanhamento. Você, como profissional, que conselho que você traria em cima disso? Foquem na agenda estratégica. A agenda estratégica, ela é muito disruptiva, porque eu tenho uma máxima comigo. Eu quero atender o mínimo possível, faturando o máximo que eu quiser, que eu quiser e que seja possível. Então, eu tenho uma máxima, porque eu quero estar o máximo de tempo possível dentro da minha casa. Me tornar mentora e hoje, em 2026, ter a clara noção, a clara certeza de que eu vou investir 70% do meu tempo para dar mentorias, tem um único significado, uma única causa, um único foco: estar dentro da minha casa. Meu filho está com 18 anos, Danilo. Meu filho, daqui uns dias, pode ser que daqui 5 anos, meu filho sai da faculdade, casa e não vai estar dentro da minha casa mais. E eu tenho uma verdadeira paixão por estar dentro da minha casa. Eu tenho muito aquela veia dona de casa que eu não estou conseguindo exercer agora por tempo determinado, que eu preciso focar bastante nos meus estudos, estou estudando muito. Então, a agenda estratégica, ela é inteligentíssima. É você saber quem você vai atender. E tem um grande... Gente, nós temos, profissional da área da saúde, tem um balizador fantástico dentro do seu celular que não usa, que é o valor da consulta. Quando você cobra a consulta, você nivela aquela pessoa que tem potencial para vir até você, aquele paciente que pagou, ó, chuchuzinho a sua consulta. Então, é um paciente que ele não tem mais essa barreira. E isso acaba vindo de encontro com aquilo que você está buscando. O paciente que passa pela consulta, ele já tem em mente que ele vai investir algo com você. Que ele vai investir algo no seu programa, que é muito mais do que um Botox. Porque se entra em contato para fazer Botox e você diz que, opa, tem que passar numa consulta. Peraí, aqui tem regras, né? Aqui o atendimento da doutora Nádia funciona assim, já atendeu tantos mil casos, tá aqui os antes e depois, o que as pessoas estão dizendo. Então, a gente qualifica as pessoas para vir de encontro àquilo que a gente deseja, que no meu caso, se eu puder dar um conselho, tenham margem. Tenham margem para trabalhar o mínimo possível, faturando o máximo possível, com uma margem aí que ela é infinita, possível de escalar muito, muito aí dentro de cada profissional. Todo profissional tem essa capacidade. Show. Então, para você é paciente qualificado e trabalhar com foco direcionado no programa de acompanhamento, que automaticamente é o que te dá margem. Claro. Muito bom. Doc, muito bom. Eu falo, a aluna aplicada, ela vai trazendo, eu tô aqui, ó, e eu peguei sobre cobrança de consulta. Isso aqui, Doc, é o que a gente pega nas calls, né, individuais, aí fala assim, a pessoa fala assim, Danilo, mas é que você não conhece aqui na minha cidade. Minha cidade é pequena. Isso, a minha cidade é pequena. Aqui não paga. Aqui não paga. Doc, qual que é a sua visão relacionada à cobrança de consulta antecipada? A partir do momento que você começou a cobrar consulta, o que mudou para você? Bom, vocês citaram agora a ética, né? Aí é o ponto. O profissional que não cobra consulta, ele está infringindo o código de ética odontológico, médico, biomédico. Então, a maior infração, o profissional não quer ser ético. Tem muita gente que fala, eu não vendo porque é antiético, mas eu não cobro a consulta. Então, o que é ético, o que não é ético? E eu comecei a cobrar a consulta no valor de R$50. Eu botei um prazo. Eu vou ter X prazo cobrando R$50. E fui aumentando de 50 e 50. Depois R$100. Tomei muito. Fui bastante desvalorizada, mas eu mantive porque eu sabia do meu valor e porque eu queria também trazer o paciente mais potencial. Esse balizador é importantíssimo. E o emprego da ética do profissional. Isso sim é ética, cobrar a consulta. Mas vem muito do princípio que a consulta ela vai balizar. Ela vai trazer quem pode, quem não pode. E a cobrança antecipada mostra que, eu já comunico isso no meu comercial. Poxa, fulano, hoje a doutora Nádia, ela preconiza por pacientes mais qualificados. Ela não atende todos os dias, ela não atende o tempo todo. As pessoas precisam comunicar.
falar do seu método de trabalho. Hoje ela tem pouca agenda para novos pacientes, nós temos uma pequena lista de espera, pode ser que você espere um pouco, preciso ver se eu consigo levantar para se encaixar. Hoje a doutora Nádia está numa mentoria que está precisando ter mais tempo para estudar também, então a gente comunica isso já no processo comercial com o paciente. Tem quem reclame, mas esse é um paciente que não é meu perfil. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Gente, se você tá atendendo todo mundo, tem alguma coisa errada. Tem duas coisas que dão errado. Se você não tá atendendo ninguém, ou se você está atendendo todo mundo. Existe também, Danilo, eu acho bem importante trazer isso pra cá, porque aí o profissional me pergunta, mas eu sou recém-formado. Como é que eu vou começar cobrando, sei lá, R$500 na consulta? Eu falo que são fases, tanto é que eu trago muito isso para as minhas mentoradas. A primeira coisa que um profissional que é recém-formado, que ele tem que trazer para o negócio dele é ter um produto. Ele tem que saber. Gente, fazer harmonização parece que é fácil, mas não é. É muito fácil errar. Então, a partir do momento que ele pegou mão, fez a mentoria comigo, ele pegou mão, aprendeu a fazer um produto desejável, coloca lá no Instagram para criar desejo. E aí, criou desejo, o paciente já olha, poxa, isso aqui é bacana, isso aqui é bonito. Cobra um valor de consulta razoável para ter casuística. Porque o que converte o paciente chama-se antes e depois. E a mentalidade também do que você pensa, o que você preconiza, se posicionando ali na rede social. Então, ter casuística, bota um tempo. Eu vou cobrar X até eu ter casuística cansativa, exaustivo, trabalho massivo. Eu vou entupir as pessoas de antes e depois e criar desejo nelas. Então, nesse período, isso não é rápido. Dentro de um ano, eu vou trabalhar com a consulta no valor X e vou gerar casuística. O interesse é meu de gerar casuística. A partir disso, vai galgando novas etapas. Cobra um pouco mais de consulta e por aí vai. Mas profissionais que já têm um gabarito, um currículo, que já aplica, que já tem aí seus 10, 15 anos, precisa aumentar o valor da consulta para ter agenda estratégica, trabalhando o mínimo possível, faturando o máximo possível. E um recado, Doc, a gente pode colocar como recado mesmo. O paciente que vai fechar o programa de acompanhamento, ele paga a consulta? Claro, consulta é consulta, método NC é método NC. Ou seja, quando você tem uma cobrança de consulta antecipada, o paciente que é a tua persona, é o teu paciente ideal, ele não vê problema nenhum em te pagar, porque ele está em busca do resultado. Ele entende que a consulta inicial é um meio pelo qual esse investimento que ele vai fazer é para que ele garanta a vaga para ser atendido no dia e no horário marcado. Exatamente. Ele vê que ele está se responsabilizando pelo que ele deseja também. Então, não é uma coisa, uma harmonização que vai chegar e vai... Não, peraí, eu estou me propondo, eu vou fazer esse Pix aqui, e naquele momento ele sente que ele está entrando em algo que é diferenciado e que é um ambiente de segurança que ele está entrando. Porque nada que é de graça, isso é cultural, isso está dentro do nosso cérebro. Nada que é de graça ou barato é bom. Não tem como. Não tem como. Se eu virar para você e falar que tem uma bolsa, Priscila, uma bolsa Chanel, essa bolsa Chanel aqui custa R$2.000. Você vai comprar a bolsa? Não, vou nem acreditar. Você não vai acreditar. Peraí, tem alguma coisa errada. Um cirurgião plástico que é super renomado, que entrega resultados maravilhosos. Você entra em contato com a secretária dele, a secretária fala assim, é R$200 a consulta. Não combina. A excelência não combina com o que é barato. Então, o paciente... Quem está me procurando é o paciente, então ele vai ter que se propor. Eu vou tirar X de tempo para atendê-lo, para entregar o que ele veio buscar. Nada mais do que justo ele pagar a consulta. E o paciente sabe que ele precisa se propor e é um combinado que ele faz com ele mesmo ali. Eu paguei a consulta para ter aquilo que eu procurei a doutora Nádia para ter. E a consulta já é um qualificador, né? Não adianta você querer vender ali um programa de 30 mil, 60 mil com uma consulta de 300. Você vai estar com a sua agenda cheia de pacientes Desqualificados. Exatamente. Que não vão pagar pelo seu trabalho, pelo resultado que eles almejam, né? Até uma falta de respeito com eles. Sim. Aí entra bastante a condução.
e a quebra das objeções. Eu nem gosto de falar quebra das objeções, mas a condução. Porque muitos profissionais recebem o paciente lá, fala 100%. 95% já chegam falando. Quanto que é o procedimento? Não, mas quanto que é o Botox? Não, mas quanto que é o método NC? Não, se você não me falar uma estimativa, eu não vou, porque eu vou perder meu tempo. Quando você tem um processo que é comprovado, claro, de aplicabilidade com metodologia, de contornar essas objeções e qualificar esse lead, aí o número de consultas aumenta significativamente. A maioria dos profissionais travam ali. Ah, mas se você não me falar o preço, eu não vou aí pagar a consulta, quem não paga? Aí o profissional, ele... Nossa, e agora? O que eu falo? Não, então tá, fulano, tchau. Tá bom, depois eu te procuro. Não, então tá bom. Qualquer coisa, eu tô aqui à disposição. Vê certinho e me fala. Tá bom, eu vou ver aqui com meu marido, eu vou ver certinho. O ver certinho é... Tá, eu vou ver e depois eu te falo. Vou ver e depois eu te falo. Tem bastante isso. E aí, quando você sabe conduzir, qualificando esse lead que chegou pra você, você consegue aí passar facilmente, tranquilamente pelo valor da consulta, que é um obstáculo para muitos, é um tabu para muitos profissionais. Muitos profissionais. Muito bom, muito bom. Doc, hoje, olhando nível de consciência, né, a gente falou sobre, você trouxe ali um pouco no início, sobre a importância de ter um mentor, né? Estando em mentoria, o que você passou a enxergar que antes você não via? Técnica de venda, técnica de processos. Você não sabe, Priscila, mas eu acesso aquelas aulas de gestão e liderança constantemente. Quando eu vou ter reunião com a minha equipe, eu lembro da Priscila falando isso aqui, eu vou acessar lá. Então, ter a mentalidade como se diz, né? O método é prata e a mentalidade é ouro. É muito importante. Porque venda exige técnica, tem técnica e estudo. Não é uma coisa aleatória, a venda não vai chegar do nada, né? E tem a parte técnica, a parte neuronal que vai toda ali da venda, mas principalmente a mentalidade do mentor te guiando, porque o mentor, ele já passou por aquilo que você está passando. Ele não se tornou um mentor do nada, ele conseguiu. O mentor, ele se torna mentor da sua própria jornada. Então, se você tem a casuística ali, já conseguiu passar por aquilo ali, consolidar o processo de venda, ajudar profissionais da área da saúde, poxa, esse cara tem total autoridade para falar isso. E seguir à risca o método. Não adianta você contratar por exemplo, vale ouro a mentoria de vocês. Eu vou investir o meu tempo, o meu dinheiro em algo que eu não vou aplicar? Em algo que eu vou querer ir por conta? Jamais. Então, é pegar a técnica ali mesmo, acreditar e aplicar e respeitar também o tempo, né, gente? Tem o tempo, a gente já tá aí há 2 anos juntos, espero que vá adiante por muitos anos a mais ali, se Deus quiser, mas é estudar e aplicar, porque vai dar certo. Não tem como não dar certo. Eu lembro que quando a gente fechou a mentoria, eu virei pro Danilo muito medrosa. Eu falei, o que vai acontecer? Eu virei assim, Danilo, você me garante que isso aqui vai dar certo? E ele meio assim, porque garantir é uma palavra forte, né, gente? Porque não tem como ele sair daqui, ir lá e fazer por mim. Não tem como. Ele vai entregar a técnica, a mentalidade. Mas ele falou pra mim, não tem como não dar certo. E eu peguei essa frase aí e falei, não, você não tem como dar certo. E logo no primeiro mês, foi uma coisa assim, no segundo, no terceiro foi o que mais explodiu. Foi uma explosão, né? Foi. Doc, você tocou num ponto muito interessante, né? Que é válido da gente falar. Quando uma pessoa vem e fala para um mentor, né? Qual é a garantia desse trabalho dele, né? O ponto-chave aqui é a jornada dessa pessoa. Quando você investe em mentoria, por exemplo, eu, Danilo, se eu vou buscar uma mentoria da doutora Nádia, eu estou acessando 21 anos de carreira. Em 21 anos você testou, validou, refinou. Então, o aluno, quando ele busca um mentor, ele precisa entender que ele está comprando know-how, ele está comprando encurtamento de caminho. E quando uma pessoa fala, né, para nós assim, mas você me garante X resultado,
para nós acende um alerta. Porque o que eu penso de visão? Será que essa pessoa está preparada para ser o meu aluno? Mesmo porque nós estamos falando de autorresponsabilidade, né? A gente fala muito sobre o coração ensinável, né? Para você poder sentar para aprender, você tem que se permitir. Exato. E essa autorresponsabilidade, eu gosto de usar algumas metáforas. Você contrata um personal, ele pode ser um bodybuilder. Ele treina por você? Jamais. Não. Ele vai te conduzir, ele alinha a carga, ele te ajuda na condução ali, só que ele é um norteador. Você olha para ele e fala assim, se eu escutar o que ele tá falando, se eu for guiado por ele, eu chego nesse resultado. Só que existe a responsabilidade de quem? Do mentorado. Dele próprio. Do liderado. E aí, dentro desse processo, né, coração ensinável, permitir ser liderado, né? A gente fala muito da pessoa. Hoje, assim, ela conhece, ela sabe, ela tem conhecimento técnico, mas, amigo, se você está buscando um mentor, você está enxergando nele algo que te falta. Você vai precisar baixar a sua guarda e confiar, baixar a cabeça e permitir ser liderado, né? Então, esse é um ponto muito interessante da gente trazer aqui, da importância de que mentoria, ela tem a parte do mentor, sim, mas é 50-50. 50% da responsabilidade, ela envolve o mentorado, né? Pra gente, estamos caminhando aqui pro fim, né, do nosso podcast. Doc, assim, ó, de maneira bem prática, trazendo para quem está nos assistindo, de tudo que você vem vivenciando, né? Você tá inserida tanto dentro do nosso ecossistema e também em outros ecossistemas, expandindo a visão. Olhando para todo o contexto de tudo que você aprendeu, né? De metodologia, falando pro dono de clínica na ponta, o que você traria de conselho das principais ferramentas que mudou o seu cenário? Então, olhando para a metodologia que você aprendeu dentro da mentoria, o que virou a tua chave? Você falou assim, isso aqui para mim é o ponto crucial que vira o modelo de negócio. Na verdade, é como uma direção para aquela pessoa que busca ter uma agenda com pacientes qualificados que vão pagar ali pelo programa dele, sem ele perder a qualidade de vida. E que ele sinta que o potencial dele tá sendo proporcional ali ao resultado. E às vezes essa pessoa ela fica perdida de por onde eu começo, o que eu faço. Então já que você passou por essa trajetória, né? Ter bem claro aquela tríade que eu trouxe aqui para vocês, que é o do se posicionar e defender o seu trabalho, defender e falar do seu trabalho com entusiasmo, falar como a verdade, falar de coração do seu trabalho mesmo, não tirar isso em momento algum da sua boca, porque isso vai dar frutos. Ter esse processo aí da condução do paciente, o paciente mais qualificado, explorar. Tem profissionais da área da saúde que não sabe quem vai atender. Agora é quem? É o fulano de tal. Entrou lá, não sabe quem é, não sabe de onde veio, não explorou a vida dessa pessoa, não explorou como ele se vê, como ele está se enxergando nesse momento, e trazer principalmente processo de venda claro em métodos de pagamentos. O conselho que eu posso dar hoje é trabalhar esses 3 pontos aí. E claro, já tendo a pessoa fechada uma mentoria, né, gente? Porque sem mentor não é possível. É possível? Mas é mais sofrido. E demanda tempo. Tempo é o recurso mais caro que nós temos hoje. Uhum. Tempo é o recurso mais caro que a gente tem hoje. A gente está aqui, a gente teria que estar fazendo também outras zilhões. Estou vendo os olhinhos de vocês estão pensando em milhões de outras coisas, eu também estou pensando. Então, o tempo, gente, ele é muito caro. O tempo é caro, então explore esse tempo para encurtar caminhos. Eu tenho mentoradas hoje que tem 6 meses de trabalho, 6 meses de atuação, faturou em 10 dias, R$63 mil. 1 ano de formada, tem profissional que tem 20 anos de formada e não consegue faturar R$100 mil.
Então, estar do lado de um mentor capacitado, que tem a técnica comprovada, gente, não tem como não ter mentor. Muito bom, Não Doc. tem como. Já você falando sobre resultados, compartilhe um pouco sobre o ponto A, né, de onde você estava, ao ponto B, agora que você chegou com a mentoria. Quais resultados tangíveis e intangíveis, então não só financeiros, né, mas para o CPF, igual você falou, para o CNPJ, para o CPF, que você colheu com o método AAA? A transformação na vida das pessoas e na minha. A primeira vida transformada foi a minha. Porque eu falo, o meu esposo Orlando, ele fala que quando você tem... Eu falo muito nessa sigla, RR. Resultado gera respeito. Então, e o Orlando já vem com a fala, né? Quando você mostra, quando você tem resultado, até quem te odeia vai te respeitar. Então, ter resultados é imprescindível. E essa transformação foi a transformação que, através da mentoria, aconteceu na minha vida. Porque, poxa, é bacana você ver as pessoas te respeitando por uma trajetória que eu falei que eu cobrei essa trajetória de 20 anos em 2 anos. É bacana ver as pessoas te reconhecendo, é bacana. E isso só foi possível através da mentoria. Então, eu sou extremamente grata a vocês. E seguindo o caminho de vocês, eu também estou me tornando uma pessoa, uma mentora melhor e vendo mentoradas também sendo transformadas assim como eu fui. Então, a melhor coisa, a melhor transformação que eu pude ter do lado de vocês foi essa, porque eu também já estou transformando a vida de outras mentoradas também. Muito bom, Doc. Vamos aproveitar e para quem está assistindo a gente aqui, né, se identificou com a sua jornada e quer ir para esse caminho, quer se aprofundar, quer conhecer melhor, conta um pouco mais para a gente, fala a respeito da sua mentoria, o que tem de entregável, o que você ensina, traz aqui para os nossos ouvintes. Claro. A maior dor do profissional da ROF, eu vou falar em cirurgiões dentistas, harmonizadores faciais, que nem você foi lá no Igor. Igor é minha base, transformando faces. Então, o harmonizador facial, ele é um profissional confuso. Porque existem milhares de cursos a todo momento. Tem professor que lança curso até por ego e disputa com outro professor que ele é brigado. E aí começa a se lançar curso. E o aluno, ele tá o tempo todo fazendo curso. Quando chega no consultório, sem um acompanhamento, porque curso traz informações, mentoria transforma. Então ele chega, ele engaveta esses diplomas. Onde que ele se engana? Achando que vai ter o sucesso que o professor dele teve. Só que o paciente, ele vem até nós emocionado. Ele vem pela emoção, ele tem que sair emocionado. Você não foi fazer sua harmonização lá pelo... Nossa, eu quero dar o próximo... Você não saiu de lá emocionado com o resultado? Sim. E aí eu te pergunto, laser vai emocionar o paciente? Ele Não. vai sair de lá com o rosto todo queimado, esperando o resultado para daqui 3 meses. Peelings a mesma coisa. Então, aprender a entregar um resultado bonito, respeitável, desejável. O paciente olhar no seu Instagram e falar, nó, ela sabe fazer, ela tem um esquadro no olho. Então, consolidou, faça aquilo. Você pode fazer dentro do seu ambiente clínico um botox, mas não divulgue aquilo. Defenda o seu trabalho com a metodologia full face, que é o sonho do profissional da harmonização, é vender full face. É vender um protocolo. Então, faça isso bonito o mais rápido possível. E o ponto B, que eu ensino às minhas mentoradas, é a ter esse produto desejável. Ter esse produto bonito, a fazer um full face bonito, a entregar algo que é desejável e aprender, com certeza, também os processos de venda e os processos de fechamento com esse paciente também. Então, vem daquela tríade ali, o que eu ensino na minha mentoria é se posicionar, ter um produto desejável, um produto bonito dentro da harmonização, ter um processo de consulta que vai levar ao fechamento ali e o processo financeiro também, que vai viabilizar essa transformação para o paciente. Muito bom, Doc. E como que o pessoal te encontra nas redes sociais? No meu Instagram, @doutora Nádia Caixeta. Tenho também um Instagram que é mentoria_NC, que é para profissionais. Hoje a gente está com uma casuística aí bem bacana de faturamento, de transformação na vida dessas alunas, na casa aí de 100K em 10 dias faturando, a aluna faturando, porque aprendeu a fazer um método bonito, aprendeu a esculpir um rosto. Isso é quase que impossível sem uma mentoria. Você com 6 meses de formado, em 10 dias, faturar R$63 mil vendendo um full face. Então,
no meu Instagram eu mostro isso, onde eu posso ajudar essas alunas, esse mentoria _NC, e trazer essa transformação aí para a vida das alunas também. Show, muito bom, muito bom. Pra gente encerrar aqui, Doc, em primeiro lugar, te agradecer. eu que agradeço. Muito obrigado, tá? Foi um prazer ter você aqui conosco. Querida, Baita obrigada. jornada, reforçando, aluna extremamente aplicada. Eu te desejo mais e mais sucesso para você. Acompanhei toda a sua jornada. Estou muito feliz com o teu crescimento. Sei o quanto você batalha, sei o quanto você é aguerrida, sei o quanto você é dedicada. Então, quando a gente sabe a semente que nós plantamos, a colheita é só questão de tempo. É só você continuar semeando que uma hora a colheita vem. Vamos lá, caminhando para o final então, vamos falar sobre a nossa imersão. Pessoal, para quem está nos assistindo, dia 24, 25 e 26 de abril, aqui em Alphaville, nós teremos a imersão A Chave. Então, para que você que está aqui nos assistindo, né, deixamos o convite aqui. É um evento que nós vamos fazer diretamente para os nossos mentorados, e dentro dessa dinâmica nós estamos selecionando alguns perfis para poder participar. Então, você que tem interesse, você comenta aqui na descrição na descrição não, né? Na No bio comentário, do Instagram. isso, ou na bio do nosso Instagram. Comenta a chave que o nosso time vai fazer contato contigo e vai te trazer maiores informações sobre a nossa imersão. A gente se vê em breve. Até a próxima. Tchau!